Fala, querido estudante! Tudo beleza? Aqui quem fala é o professor Gabriel. E no vídeo de hoje a gente vai aprender sobre raiz quadrada. Professor, raiz quadrada? Como assim? A raiz da árvore é quadrada? Não, não é isso que o professor quis dizer. Olha só, a raiz da árvore não é quadrada, não é isso que o professor quis dizer para você. É outro sentido. Olha só, antes de eu já entrar no conteúdo, eu quero criar uma ideia do quadrado na mente de vocês. Então vamos lá. Olha só. Primeiro exemplo. Olha para esse primeiro quadrado. Quantos quadradinhos pequenos eu tenho aí dentro? Ótimo. Quem falou 4 quadradinhos está certo. Olha só. 1, 2, 3, 4 quadradinhos. Que é a mesma coisa na matemática do que 2 vezes 2, que a gente sabe que é 4. Ou, há pouco tempo, a gente aprendeu um conteúdo bem bacana, chama potenciação, que a gente sabe que também 2 elevado ao expoente 2 também vai resultar no valor 4. Correto? Calma. Vamos passar para o outro quadrado. Vamos passar para esse próximo quadrado. Quantos quadradinhos eu consigo contar aí dentro? Isso mesmo. Vamos lá. Quem já respondeu 9 está correto, tá? Mas vamos contar. 1 quadradinho, 2, 3 quadradinhos, 4 quadradinhos, 5 quadradinhos, 6, 7, 8, 9. Então, dentro desse quadrado, eu consigo colocar 9 quadradinhos. Bacana! 9. E a gente sabe na matemática que 9 é a mesma coisa que 3 vezes o outro 3. Ou seja, ele multiplicado por ele mesmo, que também dá 9. Ou no conteúdo bacana demais que a gente acabou de aprender, que é chamado de potenciação, 3 elevado ao expoente número 2 também vai me resultar 9. Professor, onde você está querendo chegar com isso? Calma, calma, calma. Agora vamos partir para o último quadrado. O último. Olha só. Vamos contar quantos quadradinhos eu consigo colocar aqui dentro desse último quadrado grandão. Se você já falou 16, parabéns. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Parece que estou contando o trem da telecena, né, gente? Mas não. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. E o número 16 a gente já sabe na matemática que é 4 vezes ele mesmo, que resulta o número 16. Ou, na forma de potenciação, seria o 4 elevado à segunda potência, que também me resultaria no valor 16. Só que atualmente a gente não chama mais 2 elevado à segunda potência, ou 3 elevado à segunda potência, ou 4 elevado à segunda potência. A gente fala 2 elevado ao quadrado, 3 elevado ao quadrado, 4 elevado ao quadrado. Porque se você perdeu a videoaula passada sobre por que a gente chama de quadrado, pode assistir aí na playlist do professor que tem, tá bom? Olha só. Então, 2 elevado ao quadrado, 3 elevado ao quadrado e 4 elevado ao quadrado também. Professor, eu observei uma coisa bacana. No primeiro quadradinho, eu tenho um quadrado 2 por 2. Como assim 2 por 2? Ele tem 2 quadradinhos, né? 1, 2. E na sua lateral, também eu tenho 2 quadradinhos. 1, 2. Para quem se perdeu,
Não se preocupe, vou repetir. Eu estou olhando para esse quadradinho. O primeiro quadradinho, segue a bolinha vermelha. Esse primeiro quadradinho, se você contar, ele tem um quadrado, depois mais um. Então, na sua bordinha, na sua lateral, eu tenho 2 quadradinhos conectados. E na lateral dele também eu vou ter 2. Por quê? Porque o quadrado tem todos os lados iguais. O quadrado ele é especial. O próximo quadrado, eu tenho, olha, 1, 2, 3 quadradinhos. Do lado, 1, 2, 3 quadradinhos também. Então, é um quadrado 3 por 3. O outro quadrado, então, só pode ser um quadrado 4 por 4. Por quê? Porque vai dar 16. Professor, então você está falando para mim o seguinte, se eu tiver um quadrado 5 por 5, o resultado vai ser 25 quadradinhos dentro dele? Isso mesmo, 25 quadradinhos, e a gente vai provar isso agora. Então vamos lá. Escolha uma cor. Bacana, vermelho, também gosto. Vou escolher agora 5 quadradinhos. Olha só, um quadradinho, 2, 3, 4, 5. Para ser um quadrado, eu preciso ter todos os lados iguais. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Ótimo, bacana. Então agora eu vou fechar o meu quadrado. 5 por 5. E agora eu vou contar quantos quadradinhos eu possuo dentro dele. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e, por último, 25 quadradinhos. Ó, bacana demais. Ok, na matemática, para a gente representar raiz quadrada, a gente usa um símbolozinho matemático, que conhecemos ele dessa maneira aqui, ó. Olha só. Ele é dessa maneira. Esse formatinho, a gente chama ele de radical. Radical. Bacana. O que fica dentro do meu radical, aqui embaixo, que eu posso colocar qualquer letrinha só para representar. Depois a gente vai brincar com o número. Vamos lá, vamos pegar o A de amor, porque a gente ama a matemática. Esse Azinho aqui, eu vou chamar ele de radicando, porque ele está brincando dentro da minha radical. Radicando. Fora do meu radical, sempre tem um índice. Índice. Professor, como assim índice? O índice, ele fica nessa pontinha aqui, que eu vou fazer de verde. E eu posso representar com qualquer letrinha. Depois a gente vai brincar com um número. Eu vou representar com a letra G de professor Gabriel, tá bom? Esse Gzinho, ele é conhecido na matemática como índice. Índice. A gente conhece esse Gzinho como índice. Professor, e o resultado dessa coisa louca aí que o senhor está escrevendo na tela? O resultado disso aqui tá aí a chave de tudo. A gente chama de raiz. E o resultado, eu vou só colocar uma letrinha só para fazer um exemplo, tá bom? Vou colocar a letrinha C, tá? C de coração. A gente chama esse Czinho de raiz. Daí veio o nome, raiz. Professor, mas por que raiz quadrada? Quando a minha letrinha G representar o número 2, eu vou chamar de raiz quadrada.
Quando a minha letrinha representar a letrinha G, representar o número 3, a gente vai chamar de raiz cúbica. Lembra que a gente trabalhou potenciação? Um número elevado a 2, eu chamo esse número que está elevado ao quadrado. Quando o número está elevado a 3, eu falo que esse número está elevado ao cubo. Na radiciação, na raiz quadrada, a gente vai falar a mesma coisa. Quando o meu índice, a minha letrinha G, for 2, eu vou falar raiz quadrada. Quando o meu Gzinho for o 3, eu vou chamar de raiz cúbica. Professor, sempre na raiz a letrinha G vai aparecer o 2, o 3, o 4, o 5? Tem uma exceção. Às vezes a letrinha G não vai aparecer, mas calma que eu vou chegar lá, tá bom? Agora vamos para exemplos com os números. Vamos lá. O que é de fato a raiz quadrada? A raiz quadrada nada mais é do que um número multiplicado por ele mesmo. Vamos lá. Professor, eu acho que eu estou começando a compreender, mas faz um exemplo para ficar mais claro. Tá bom. Eu quero saber quanto é a raiz quadrada. Lembra? Quando tem o 2 ali, eu chamo de raiz quadrada. De 4. Qual é a raiz quadrada do número 4? Qual é? Qual número eu multiplico por ele mesmo que dá 4? Isso mesmo. O 2. Bacana demais. O 2, professor, porque o 2 vezes o 2 vai me dar o resultado 4. Tá bom. Ok. Eu quero saber quanto é a raiz quadrada de 9. Quanto é a raiz quadrada do número 9? Lindo! Isso mesmo, você aprendeu. 3. Por quê? Porque 3 vezes o 3, 9. Tá começando a entender por que eu fiz esses quadradinhos, né? Então você já sabe minha próxima pergunta. Quanto é a raiz quadrada de 16? Quanto é? Isso mesmo. 4. A raiz quadrada de 16 é o 4. Por quê? Porque 4 vezes 4, 16. Lindo. Tá vendo por que a gente primeiro trabalha multiplicação, depois a gente vai para potenciação e agora a gente vai em radiciação? Porque uma coisinha vai ligando a outra. Não tem como você aprender radiciação ou raiz quadrada sem você saber multiplicar. Para isso, você tem que me chamar lá no grupo do WhatsApp ou no meu privado para perguntar alguma coisa, tá bom? Então, olha só. Raiz quadrada. Como é raiz quadrada? É um número vezes ele mesmo, vai dar minha raiz quadrada. Vamos lá. Então, a raiz quadrada, professor, do número 25 é o 5. A raiz quadrada do número 25 é o 5? Sim, porque o 5 vezes o 5, 25 quadradinhos. Por isso que raiz quadrada de 25 é 5. Tá bom? Ótimo! Agora, uma coisa que você precisa muito prestar atenção. Então, pausa aí o vídeo, dá uma respiradinha e despausa. Ótimo. Respirou? Vamos lá. A raiz quadrada, a gente chama de raiz quadrada porque o índice aqui de cima, ou seja, esse número 2, está aqui. Por isso que a gente chama de raiz quadrada. Mas o tal do matemático, ele é preguiçoso, né? Então, às vezes o 2 não vai aparecer aqui em cima. Às vezes essa mesma continha vai aparecer assim, ó. Raiz
de 25. Quando aparecer assim, não apareceu 2, é a mesma coisa. Você não precisa mudar nada. Raiz de 25 é 5. Por quê, professor? Porque 5 vezes 5, 25. Às vezes o 2 ele não vai estar aqui. Ele nem precisa nem sempre estar aqui, tá bom? Se ele não estiver, não muda meu resultado, tá bom? Agora, se tiver um 3 aqui, professor, aí o senhor falou que é raiz cúbica e muda. Calma que isso é cena para os próximos capítulos, tá bom? Então, vamos voltar aqui para a raiz quadrada. Se não tem o número 2 aqui, aqui aonde, professor? Aqui onde está minha bolinha vermelha, se não tem o número 2, eu vou ler da mesma maneira. Raiz quadrada de 25, 5. Tá bom? Ela pode aparecer dessas duas maneiras. Tanto essa aqui de cima, quanto essa aqui de baixo. Nem sempre o 2 vai estar aqui em cima, tá bom? Se não tiver, é a mesma coisa. Ótimo! E para finalizar nossa aula, eu fiz a tabela dos quadrados perfeitos e vou entregar tudo de mão beijada para você. Olha só, na minha tabela, eu escrevi aqui, ó, número natural elevado ao quadrado. O que é um número elevado ao quadrado? É um número que tem um expoente 2. Bacana! Eu escrevi multiplicação e escrevi também número do quadrado perfeito e raiz quadrada, que é o nosso novo conteúdo. Então, olha só. Vamos olhar para a primeira partezinha da minha tabela. Eu quero vocês com o olho fixado aqui, tá bom? Aqui, a primeira coisa, eu tenho um número. Olha só que bacana. Número 1. Eu tenho 1 elevado ao quadrado. Como que a gente resolveria isso? Ah, professor, o próximo passo seria 1 vezes o 1. Tá bom? E qual que é o resultado de 1 vezes 1? Ah, professor, fácil. 1 vezes 1 daria o resultado 1. Beleza. Então, se eu perguntar para você quanto é a raiz quadrada, lembra? O 2 não precisa nem sempre estar aqui. Quanto é a raiz quadrada de 1? Ah, professor, se eu bem entendi, raiz quadrada é um número vezes ele mesmo, que dá o númerozinho que está lá dentro. Então, 1 vezes 1 só pode ser a raiz de 1. Tá bom? Olha só, agora vamos para a raiz para de baixo. Olha só. 2 elevado a 2, 4, né? Ou eu posso falar 2 elevado ao quadrado. Como que a gente resolveria isso? Ah, professor, a gente faria 2 vezes 2. 2 vezes 2 dá o resultado de quanto? 4, né? 2 vezes 2, 4. Então, quanto é a raiz de 4? 2. Por quê? Porque 2 vezes 2, 4. Bacana. Vamos lá para de baixo, para a última, a mais difícil de todas. 7 elevado ao quadrado. Como que a gente resolve isso? 7 vezes 7. E 7 vezes 7 dá quanto, pessoal? 49. Então, a raiz quadrada de 49 só pode ser o 7. Por quê? Porque 7 vezes 7, 49. Olha só, agora eu vou deixar com você. Vou deixar uma atividade para casa e eu quero que você se esforce muito, tá bom? Eu sei que você se dedicou muito até aqui. Então, se você chegou até aqui no meu vídeo, é porque você estava gostando da minha aula. Então, curte aí, manda para seu amigo e fala, olha, o professor já mandou atividade lá para vocês, o professor já postou um vídeo no YouTube, vamos fazer atividade, tá bom? Olha só, tchau, beijos, abraços, fiquem bem, fiquem com Deus. Se precisar de mim, pode me chamar lá no grupo do WhatsApp ou no meu privado para tirar qualquer dúvida, viu? Tchau, tchau, abraço!